A minha indicação de leitura agora é a leitura de um romance. Então é um romance que foi escrito pelo médico potiguar Januário Sico. Januário Sico é um médico proveniente da antiga elite potiguar do período da República Velha, que é o período em que a oligarquia Albuquerque-Maranhão governava o Rio Grande do Norte. Então esse romance, pouco conhecido, mas muito importante, o romance chamado Eutanásia. Quando ele foi publicado com o nome de novela científica. E o romance Eutanásia foi publicado pela editora Irmãos Pongetti, na cidade do Rio de Janeiro, em 1937. Foi a primeira obra filosófica voltada para o tema da eutanásia. Então, é importante porque esse romance é fruto da experiência também de Januário Sico, quando foi para a Faculdade de Medicina, que viu o sofrimento de algumas pessoas em fase terminal por doenças que já não tinham cura, e essas pessoas elas compreendiam que deveriam ter uma morte assistida. Então Januário Sico vem e traz o debate para que as pessoas pudessem compreender o que era o sofrimento dessas pessoas e por que elas desejavam ter uma assistência médica para a condução da final, que seria a morte. Januário Sico também já está preocupado com aquilo que ele chamou de tribunais de ética. Não é? Hoje a gente já chama de comissão de ética. Então vejam que é uma leitura importante, uma leitura interessante. Januário Sico, ele é mais lembrado, não pelo fato de ser escritor, mas ele é muito lembrado porque Natal, em uma época da condução da cidade através da sua oligarquia antiga, não é? Eles queriam ter uma cidade do Natal bem cheia de estilo europeu, e ele pensa também dentro desse período na construção de uma grande maternidade, de uma maternidade também em um estilo neoclassicizante, que leva muito tempo para ser construído, que leva muito tempo porque nem sempre os donos do poder, não é, tem o poder, vai ter dinheiro suficiente para isso, não é? Mas ele conseguiu, através de outros empreendedores, de outros empreendimentos, construir a maternidade. Vejam que na porta da maternidade tem o M e o N em bronze. Se você limpar bem o bronze, ele fica na cor de ouro, que significa maternidade de Natal. A maternidade é um edifício construído para atender todos os estratos sociais. Naquele tempo, você tinha uma classe dominante que ia para o segundo andar, uma classe média que teria um atendimento, não é, numa estrutura para a classe média de funcionários públicos, e o atendimento para as pessoas que não tinham nenhuma condição, né? Que esse atendimento era o atendimento para todos que não tinham nenhum tipo de plano, que não tinham nenhum tipo de instituto, não é? Então as pessoas chamavam indigência. E é muito interessante que a maternidade não começa a funcionar como maternidade, porque veio a Guerra Mundial e o edifício da maternidade foi cedido para servir
as estruturas do Estado, que precisava de um local, não é, para essa tecnia administrativa, eu chamaria de militares, porque Natal era um centro que faria a ligação Estados Unidos e o restante do mundo, Natal e Europa, né? E só posteriormente é que a maternidade vem de volta para os responsáveis pelo conjunto dessa estrutura, com a sua missão de ser aberta com o nome de maternidade de Natal. Só posteriormente é que ela vai ser chamada de Januário 5. E uma outra coisa importante é que não é só a maternidade que retrata o trabalho intelectual de Januário 5, mas também a vida de Januário 5. Vocês podem visitar Ribeira, há uma avenida da Ribeira onde ficava todas as mansões da elite da alta burguesia, do qual Januário 5 fazia parte, porque sua mulher também vinha da alta burguesia, com relação à família Albuquerque Maranhão. Então, o seu palacete está exatamente nessa avenida, né? É a Ribeira. Se você for a pé, você vai passar pelas grandes residências, onde foi a residência dos Albuquerque Maranhão, as residências de todas aquelas famílias da elite. Então você vai encontrar o palacete de 2 andares de Januário 5, bem próximo ao Grande Hotel, tá certo? Do lado, quase de frente ao Palácio do Comércio, na Ribeira, está a mansão de Januário 5. E uma coisa que diferencia também, que mostra também, né, o gosto de Januário 5, a assimilação desse homem a uma cultura superior, é o túmulo da sua esposa. É um túmulo extremamente sofisticado, com uma estátua da esposa em tamanho natural, de braços abertos, sendo recebida pela filha também essa estátua de bronze. Quer dizer, são 2 estátuas de bronze, tá certo? Em estilo arte nouveau. E dentro do túmulo há uma grande cripta, há um salão para os túmulos e os pertences e os móveis da sua filha e da esposa. Então toda essa história da maternidade de Januário 5 está ligada à sublimação, devido ao sofrimento também em perder a filha e perder a esposa. Tudo isso é sublimado numa obra da cultura, num trabalho para a cultura. Não deixem de ler, se puder, Eutanásia, e de visitar o túmulo no cemitério do Alecrim e a casa que continua lá na Ribeira, a casa do Januário 5.